Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estou aqui na Nação Rubro-Negra Downtown. Não esqueçam que a Nação Rubro-Negra Downtown tem parceria com o canal Deco SRN, cupom Deco SRN, 7% de desconto para você que não é sócio torcedor, tá bom? Então vem aqui, vai ser muito bem tratado pela Valéria, pelo Fábio. Não deixe de passar aqui na Nação Rubro-Negra Downtown. Tá todo mundo com a cabeça inchada, né, devido ao resultado de ontem, mas já era uma tragédia anunciada. A gente já vinha falando isso há muito tempo, sobre a questão desde lá de trás, né, desde a época que o Flamengo perdeu o Jorge Jesus e não estava preparado para tal situação, né? Renovaram o contrato dele, confiaram na palavra do velhinho que ele ficaria, né? Só que ele colocou lá uma cláusula contratual que para alguns times o valor seria muito baixo, e foi o que aconteceu. O Benfica acabou pagando, levando o velhinho, e o Flamengo ficou de mãos atadas, né? E aí Marcos Braz e Bruno Spindel foram para a Europa e infelizmente não contrataram um treinador devido, né? Aí vão falar que o Domi, que o Rogério Ceni são menos pior. Gente, para e pensem no que vocês falam. Menos pior? O Flamengo não pode ter o menos pior, o Flamengo tem que ter o excepcional. E quem era o excepcional? Era o Jorge Jesus. Era isso que acontecia. E o Flamengo teve um treinador que veio por nome, devido a ter trabalhado com Guardiola na época de Bayern de Munique, entre outros clubes mais, como auxiliar técnico. E aí por isso ele foi contratado, né? Não tinha resultado nenhum como treinador. E chegou aqui e mudou totalmente a filosofia do Flamengo. Sem contar que trouxe uma comissão técnica minúscula e um preparador físico que não era preparador físico e sim auxiliar técnico. Então, daí já começou tudo de errado, né? Quando ele chega, quando a diretoria do Flamengo libera os jogadores para um período de 15, 16 dias, então aí o controle que o Jorge Jesus tinha no elenco acabou, né? E o treinador que veio não conseguiu ter o mesmo controle junto ao elenco, né? E aí, naturalmente, o Domi acabou falando algumas coisas, né? Dentre elas, falou que o título da Libertadores o Flamengo havia ganho na sorte, aí começou a perder o elenco. Começou não, aí foi o término da relação com o Flamengo, porque perdeu o elenco de vez. E ali foi demitido logo após o Flamengo perder, né, tomar uma goleada para o Atlético Mineiro, e o Flamengo contratou de maneira muito rápida, sem nenhuma análise, o Rogério Ceni, né, porque em 48 horas o Flamengo enfrentaria, se eu não estou enganado, o Racing pela Libertadores, tá? Agora não me recordo se é o Racing ou o São Paulo pela Copa do Brasil. Ou seja, o Flamengo tinha um campeonato importantíssimo, e aí houve, né, a questão de não terem olhado com carinho, visto todas as características do Rogério, né? Olharam pelo trabalho que ele havia feito no Fortaleza, né? Fortaleza que, foi muito bem nas mãos do Rogério Ceni. Só que aqui no Flamengo, com esse elenco estelar, é muito difícil. Tem que ser um treinador com muito pulso forte, né? E é o que no início não aconteceu, né? E aí quando o Rogério tentou controlar um pouco a situação, ele já havia perdido o elenco, e aí foi demitido logo depois de uma derrota para o Atlético Mineiro também, por 2-1, né? E aí o Flamengo, de novo, com um erro de planejamento, né? Precisava de um treinador para enfrentar o Defensa e Justiça pelas oitavas de final da Libertadores, e aí quem estava lá próximo Renato Gaúcho. O Flamengo conseguiria trazer algum treinador top para terminar o ano em 5 meses? Duvido, não conseguiria. Por isso que eles correram atrás do treinador que estava à disposição. E nós imaginávamos que ele poderia pelo menos controlar o elenco, né? Mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente, algumas coisas tão nítidas, tem insatisfação que a gente vê, jogadores que não estão rendendo, que poderiam render, né? Uma bagunça tática imensa, né? Mas o erro está no Renato? Não, o erro está em quem contratou o Renato naquela situação. E sim, o certo seria ter demitido o Rogério quando fomos campeões brasileiros, tendo uma performance péssima, né? E o que segurou ele? O resultado, né? Mas nada que não seja profissional hoje não dá certo, né? E o Flamengo levou com a barriga. Ele até ganhou a Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras, né, de maneira dramática, com o Diego Alves
pegando pênaltis, enfim, o Palmeiras a um pênalti do título e o Diego conseguiu, né, segurar aquela peteca, e depois foi campeão carioca, né, os trancos e barrancos, e quando ele perde o elenco, o Flamengo começa a tropeçar. E aí, a partir dali, o Flamengo perdeu pontos irrecuperáveis. Então, não é só o Renato que fez com que o Flamengo perdesse, o Rogério também. E aí, quem trouxe os caras? A diretoria do Flamengo. E aí, em contraponto a isso, o problema do Flamengo com a CBF, né? Principalmente depois que o Caboclo sai, né, como presidente da CBF, e aí colocam o Landim e um outro senhor para serem os interventores da CBF, né? E aí não consegue ele próprio pegar a presidência e depois disso a coisa desanda, né? Muitos erros contra o Flamengo que a gente viu, contra o Atlético Paranaense, contra o Cuiabá, contra a Chapecoense, né? Escalações de árbitros, não FIFA, né? Árbitros que são péssimos, são fracos tecnicamente, e continuará, né? Os adversários aí continuarão com árbitros FIFA, os melhores nos seus jogos, e o Flamengo terá de novo contra o Bahia um árbitro que não é FIFA. E aí eu falo para vocês, só agora que o Bruno Spindel foi reclamar, só agora que a diretoria do Flamengo foi reclamar, já era para ter tido um posicionamento do presidente do clube, do Rodolfo Landim, e nada aconteceu. Esperaram o Flamengo perder não sei quantos pontos. É a mesma coisa que aconteceu em relação à CBF, aconteceu em relação aos nossos treinadores. A galera vendo o barco cair, não fizeram um planejamento para que trouxéssemos o melhor treinador, a melhor comissão técnica para o Flamengo. Hoje não temos um departamento físico de excelência, não temos um departamento médico de excelência e não temos uma comissão técnica de excelência, infelizmente. Então é uma tragédia anunciada. É tudo numa coisa só. É a questão com a CBF, é a questão das escolhas do Flamengo, dos seus profissionais, que está chegando nesse ponto, e a questão também dos jogadores, né? É inacreditável como o Flamengo vem jogando. Lógico, muito se deve à questão tática, né, do Renato. Ontem mesmo, cara, foi um absurdo o que a gente presenciou, né? O Flamengo com um a mais, ele até na primeira substituição, que ele tira o João Gomes, coloca o Vitinho um pouco mais à frente, faz um 4-1-3-2, né? Para ter uma superioridade numérica em cima ali dos defensores da Chapecoense, mas a partir do momento que o Ramon se machuca e ele bota o Vitor Gabriel, aí leva o Vitinho para a ala esquerda, traz o Arão para terceiro zagueiro, coloca o Michel do lado direito, ele bagunça todo o time do Flamengo, traz o Everton Ribeiro para ser o jogador de saída de bola, de construção de jogadas, o Everton Ribeiro que está mal há muito tempo. A gente vê que o Renato Gaúcho está totalmente perdido, que ele não treina esse grupo, que ele não sabe o que ele está fazendo. E isso vem preocupando demais a todos, né? Então, diretoria do Flamengo, mudanças já. Não sei de quê, postura, o que vocês vão fazer? É que eu volto a falar, muita gente pedindo Fera, pedindo Mauricinho, aí vão falar, o Deco pediu Fera e o Mauricinho. E aí, se perde, a culpa é minha. Não, quem tem que resolver isso é o Marcos Braz, né? Como eu falei, eu dei a situação do Renato, que naquele momento não tinha outro cara para entrar no lugar do Rogério Ceni. O Rogério Ceni que está sendo bastante criticado lá no São Paulo agora. Meu amigo Barolo, né, um grande influenciador do São Paulo, ele mesmo já não aguenta mais o Rogério Ceni. Vocês achavam que a solução era o Rogério, a manutenção do Rogério? A gente não iria a lugar nenhum também. O erro estava lá atrás, quando o Flamengo estava iniciando uma temporada que era para demitir o Rogério e trazer um treinador estrangeiro. Eles tinham tempo, porque a gente tinha o Campeonato Carioca como experimento, mas não fizeram. Resolveram levar com a barriga o Rogério Ceni e deu no que deu. Então, diretoria do Flamengo, agora se virem nos 30. Isso aí já era uma tragédia anunciada, conforme falei várias vezes aqui nesse vídeo. Tá bom? E aí, combina com isso tudo. Bagunça tática, a gente vê o Bruno Henrique desestimulado. E como que a gente vai ganhar essa Taça Libertadores? No apoio dos torcedores, no gogó e também na união dos jogadores. Porque não esperem um jogo tático, inovações táticas. Sim, esperem o Flamengo jogar. É mais fácil o Renato falar, pessoal, vamos jogar lá Jorge Jesus. Você já sabe, memória tática aí, utiliza aí e pronto, acabou.
Porque na hora que ele resolve mudar, o que ele mudou, esse sistema de 3 zagueiros, nunca testou. E aí é pior, né? E aí a gente vai ter que utilizar o que utilizamos em 2020. Foi isso. Muita gente fala, ah, não, tem o dedo do Rogério, não teve nada. Os jogadores se uniram, principalmente depois daquele jogo do Ceará, onde mexeram com os brios dele, quando o jornalista do Dia fez aquela matéria. Mexeram com os brios dele, tanto que depois foram tirar onda com a cara do cara, quando foram campeões brasileiros, né? E também com a pressão da torcida no Ninho do Urubu, cobrando, né, uma melhor performance. E depois daquilo ali houve uma mudança generalizada. O Flamengo meteu 4-2 no Grêmio, né, no Grêmio do Renato, e daí por diante o Flamengo foi outro time conquistando o título brasileiro, né, só pecando principalmente na última rodada contra o São Paulo, que ali era o grande sinal que a gente não poderia mais ter contado com o Rogério Ceni. E aí, parabéns, diretoria, conseguiram errar nisso aí, né? E agora quem está sofrendo são os torcedores, com medo de não conquistarem nada esse ano. Falou? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Até daqui a pouquinho com novas informações. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Valeu!